Superintendente, muitos estudos apontam que falhas humanas e imprudência são responsáveis por mais de 90% dos acidentes dos sinistros em trânsito. A gente teve esses avanços recentes na legislação, tem intensificação também de fiscalização, como a Operação Lei Seca, essa parceria recente da STP com a BPTran. Você acha que a legislação atual já é suficiente para diminuir esses acidentes ou precisa engessar, endurecer ainda mais alguma coisa na legislação? Eu acho que, o dado recente que saiu o Brasil está indo na contramão do mundo. A gente teve um aumento de acidentes durante 10 anos, eu acho que o último dado que saiu. O Nordeste, ele aponta para esse crescimento. Então, algo está errado. Eu acho que a legislação ela precisa ser aperfeiçoada e ser mais restritiva mesmo, sabe? Porque, infelizmente, o trânsito mata mais do que muitas outras coisas aqui no mundo inteiro, principalmente no Brasil. Pessoas de 15, 14 anos, cidade do interior, você acaba pegando moto. Costumo ver isso. Não usa capacete. Então, virou uma cultura do Brasil de práticas que vão contra a legislação. E eu acho que a gente precisa endurecer, enquanto o Brasil mesmo, para que as pessoas tenham esse rigor nas aplicações e pese, de fato, na vida de quem está fazendo essas infrações, que muitas vezes acabam matando e muito no trânsito aqui em Campina. Ô, Vitor, Campina Grande, ao longo dos anos, você entrou agora, eu não vou nem colocar você nessa conta aí, entre aspas, dos culpados. Campina Grande regulamentou o mototáxi, mas o número dos clandestinos mototáxis, eu acho que, não sei nem se a STTP tem essa ideia, deve ser 300 vezes mais. Tem os clandestinos, ali você vai para a feira ali de lado, isso é o que tem, clandestino. Faltou pulso da STTP, da prefeitura, para fazer esse controle, porque é uma balbúrdia danada em relação aos clandestinos. E agora, com a entrada por aplicativo, aí virou a bagunça geral, né, no trânsito. Isso é uma demanda do Brasil inteiro. Eu acho que não só Campina está nesse pacote, porque, principalmente depois da pandemia, se nós pegarmos o cenário, as pessoas foram fazer várias coisas. Então, você enxerga pessoas, por exemplo, que é taxista e também roda o transporte por aplicativo. Eu não caracterizo mais o transporte clandestino, porque assim virou no Brasil inteiro essa modalidade, tanto de moto, que são os não cadastrados, quanto dos aplicativos. Eu acho que a gente, como Campina e o Brasil inteiro, precisa voltar e perceber que existem problemas como essa e que precisam ser resolvidas. O Código de Trânsito não traz nenhum artigo que mencione, por exemplo, motorista de aplicativo. Mas é um grupo que existe, eu acho que já supera a quantidade de taxistas no Brasil inteiro. Então, acho que a gente precisa se atualizar. Você sabe quantos motoristas de aplicativo tem em Campina? Vocês controlam isso ou não? Tem um cadastro, foi feito em 2021, ainda na pandemia, onde o prefeito Bruno entregou cestas básicas para motoristas de aplicativo. Naquela época, mais ou menos, tinha mais de 1.500 motoristas de aplicativos. Já supera a quantidade de taxistas que nós temos. Nós temos, em média, 600 taxistas cadastrados na STTP. E o dono de automóvel, o chamado clandestino mesmo, ali, que fica ali pela feira, pelos bairros? A gente não tem esse... Não, nós não temos esse controle, esse cadastro, porque não roda por nenhuma plataforma e também não são cadastrados pela STTP. Uma decisão da Justiça de retirar eles, né? Mas, na verdade, a questão da concorrência, que não pode ter essa remuneração em frente ao transporte público, e a questão que a maioria está transportando com veículo atrasado. O licenciamento, quando eram feitos, por exemplo, comandos para fazer essas intervenções, quando pegava o veículo, ele tinha muita notificação. E o licenciamento nem se falava de quanto estava atrasado. Me ocorreu aí dessa pergunta de Jososmar a seguinte dúvida. Qual foi o impacto assim, perceptível da chegada do transporte por aplicativo no sistema de mototáxi de Campina? Os deliveries, você fala, né? Os motodeliveries? Não, o mototáxi convencional de passageiro, por aplicativo impactou em que medida isso? Porque a gente sabe que
uma parte do transporte pelo aplicativo foi subtraído do táxi, mas outra parte também do mototáxi. Isso. Eu acho que o Uber tem hora que é mais barato do que o mototáxi. Eles buscam isso. Você acaba pegando esses casos nas no plataformas. inverno mesmo, o cara vai no Uber, né? Então, isso. Então, mas, por exemplo, eu costumo dizer que só quem utiliza, vou mais além, transporte público, nós tivemos uma baixa na questão da pandemia. Foi lá para baixo o número de passageiros. Antes da pandemia era 2,5 milhões. Então, tinha muito esse debate em relação ao Uber, transporte por aplicativo, transporte público, tinha essa discussão, porque no Brasil inteiro estavam achando que estavam perdendo essa concorrência para o transporte público. Então, a gente fez ações importantes para as pessoas voltarem a utilizar o transporte público que tem surtido um efeito positivo. Nós temos hoje mais de 1,5 milhão mensal de passageiros. Então, só quem não utiliza o transporte público, costumo dizer, é quem de fato precisa. Quem não precisa ou quem pode, usa o táxi ou Uber. Então, trouxe mais uma opção, eu digo que trouxe mais uma opção para as pessoas, tanto o Uber como mototáxi, o táxi. Então, hoje as pessoas têm mais opções para utilizar. Eu acho que veio mais para abranger. Agora, eu acho que precisa ter, as pessoas precisam saber com quem está andando. Então, eu acho que às vezes tem muito medo de pegar um transporte por aplicativo ou um clandestino, como o Manso falou, que às vezes só aconteceu um negócio comigo, mas a gente não tem como fiscalizar porque não tem nada cadastrado, entendeu? Mas é mais nessa linha. Não tem como monitorar, né? Não tem. O Cinco Peças Brasil está tentando entrar no Senado ano que vem para a votação dessa inspeção técnica veicular. Uma questão bem simples, eu estou com um consórcio de um carro e aí eu só vou tirar carro acima de 2017. Tudo isso para reduzir acidentes por questões de motor, pneu, enfim. A questão também desses carros de Uber, só pode andar, só pode caminhar, não, serviço, né? Prestar o serviço acima de tal ano, né? E aí eu vou pegar outro ponto também. Primeiro, agradecer a você pela associação comercial que a gente conseguiu colocar faixa de retenção, né? Faixa de pedestre ali na Epitácio Pessoa e na João da Silva Pimentel. Isso já facilitou para todo mundo, para os pedestres principalmente, né? E, mais uma vez, qual é a sua meta para ano que vem? Em relação a questões de acidente, eu gosto de ouvir números. Eu sempre cito números. Qual é a sua meta para... Eu desejaria muito, e vou trabalhar para isso no próximo ano, para que a gente não tenha morto no trânsito em Campina. O meu tosado mas a gente precisa buscar meios para fazer isso. Então, a gente está fazendo alguns esforços para o próximo ano, a gente intensificar cada vez mais a educação no trânsito, sinalização. Eu já estou, em um mês, revitalizando, já chegamos à marca de agora à noite, 200 faixas de pedestres. Então, a gente sabe que tem muita coisa a fazer aí. E muita coisa vai ser feita, sabe? A gente estava há quase um ano em Campinas sem mortes, até maio, se eu não me engano. E teve um acidente com morte lá no Aluso Campos, na principal, na Ronaldo Cunha Lima, onde um cara veio também, tinha ingerido bebida alcoólica e colidiu numa moto e, infelizmente, uma pessoa veio a óbito. Então, a gente tem buscado lá no Ronaldo Cunha Lima, por exemplo, no Aloysio Campos, perdão, na principal do Aloysio Campos, Ronaldo Cunha Lima, nós sinalizamos toda a avenida com faixa de pedestres, pintura no eixo, pintou os quebra-molas que ali tinham. Enfim, Está bem notório já essa sua gestão. A sua equipe aumentou? O prefeito colocou mais gente para lhe ajudar? Não, Como é que está sendo essa monitoração? Apagou o semáforo. E aí, quem é essa equipe? O que é que ela faz? Como é que ela monitora? A gente tem um núcleo lá de crise. Nós montamos um núcleo de crise, uma pessoa da semafórica, uma pessoa da sinalização, da engenharia, do trânsito, para quando ocorrer as coisas, a gente rapidamente acionar nossas equipes. Então, eu pedi que a gente tivesse celeridade nisso. Nós também deixamos uma equipe de plantão, por exemplo, no semáforo. Final de semana não tem expediente na STP, mas a gente deixou uma equipe de plantão para acontecer de ocorrer